Bom dia a todos. Bom dia. É enorme alegria estar aqui hoje. Estava com saudades. Mas é bom estar aqui nessa casa cheia de energia. Realmente, como diz a música cantada, quanta luz, né? Então eu agradeço o convite por poder estar aqui e principalmente por poder tratar de um assunto que tem tudo a ver conosco, né? Que hoje, domingo de Páscoa, é um momento em que o mundo todo comemora, né, o pós-sofrimento de Jesus na crucificação. E graças a Deus a doutrina espírita nos mostra um outro foco de tudo isso, né? E que Jesus não é aquele Jesus pregado na cruz, mas sim aquele Jesus muito vivo em nós, né? Então, que a Páscoa possa realmente representar essa vida de Jesus presente em nós, a nossa renovação, porque sem renovação nós não vamos progredir e, consequentemente, não vamos encontrar a felicidade, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do bem e mal sofrer. É um tema que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, né? Quando ele trata no Evangelho, o tema do Evangelho, né, esse capítulo trata de uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os aflitos, né? Kardec resumiu num único tema, mas são várias bem-aventuranças que Jesus nos deixou, e esse é um deles. E aí nós vamos encontrar uma instrução dos Espíritos no item 3, no item 18, né, em que a gente vai justamente falar sobre esse tema. É estranho, né, para a gente falar assim, mas por que bem sofrer, mal sofrer? Na nossa cabeça, pura e simples, esse sofrer tem um sentido muito amplo, que é o sentido de uma dor profunda, uma dor física, moral, que gera em nós um padecimento. No dicionário, nós vamos encontrar vários outros itens, mas, resumidamente, são essas duas palavras que representam o que é sofrer, né? Todos nós sabemos bem disso, até porque nós passamos isso todas as nossas caminhadas. Mas vamos compreender um pouquinho o que quer dizer esse sentido que nos é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, né? Então, começam lá os Espíritos, quando eles conversam com Kardec, daí Kardec começa esse item, né, as instruções dos Espíritos, eles justamente fazem essa abordagem, exatamente o que nós sentimos, né? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência. Sem coisa alguma, haveria um feito que justifique essas situações, que haveriam... Tem motivo para haver essas situações de sofrimento? Pergunta. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros, tudo parece sorrir na vida. É bem mesmo, né? O que nós questionamos diante das dificuldades. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado de maus que prosperam. E nós vamos ver isto justamente no item justiça das aflições. E uma coisa que chama a atenção é que Kardec ele não fala em sofrimento, ele fala em aflições, né? Então, isso também me chama a atenção, por quê? Porque na prática, o que nós vamos encontrar? Devagarinho eu vou me acertar. Por que será essa pergunta? E por que será que os Espíritos nos trazem essa colocação para nós, né? É a mesma pergunta que nós fazemos todo dia. E aí eles fazem algumas considerações. E que consideração importante ele faz? Ele fala que a fé no futuro pode nos consolar. Antes desse parágrafo. Nós vamos nos preocupar com esse parágrafo. E daí ele fala assim, que a fé no futuro pode nos consolar, porque quando nós acreditamos que há um futuro e nós esperamos que no futuro tudo isso passe.
Principalmente nós espíritas, né, que ouvimos aquela frase forte como o vento de Chico, né, tudo passa, nós sabemos que passa. Mas o momento em que nós estamos vivendo a nossa dor, não parece que vai passar, né? Então, ele diz assim, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Porque nós também aprendemos lá no Livro dos Espíritos, logo lá no início do Livro dos Espíritos, quando se fala a respeito de Deus, né? E lá no capítulo, na pergunta número 5, número 1 em diante, mais particularmente 5 e 6, a gente ouve lá os Espíritos dizerem que Deus é justo, né? E ele diz assim, de onde vem aquela confiança que nós temos em Deus, né? E daí os Espíritos respondem para Kardec que de fato nós confiamos em Deus porque nós sentimos a presença dele em nós, uma vez que somos seus filhos. Então, nós somos obra divina, mas não somos apenas matéria. Nós temos razão, nós temos sentimentos. Então, é natural que em nós resida a presença da luz, desse sopro divino que nos deu a vida, que é Deus. Então, não é por acaso, é por isso que nós sentimos a intuição da presença de Deus. Tanto é que a pessoa mais materialista, no momento de enfrentar dores profundas na sua alma, se rende e fala, bom, se Deus existe, me socorra. Acaba cedendo, né? Mas daí os Espíritos continuam dizendo, entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus, de fato, né? Se existisse alguém acima de Deus que fosse mais perfeito que ele, não seria Deus. Então, de fato, Deus é perfeito. Então, por que ele haveria de criar situações embaraçosas para nossas vidas, né? E ele fala, se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Então, se Deus é justo, ele não pode impingir em nossas vidas situações de sofrimento pelo prazer, porque isso quem faz é o homem. Deus, por isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, que Deus não é um ser da forma como nós entendemos um ser humano, um Deus com letra minúscula, né? Como os primitivos o faziam, mas Deus é uma inteligência suprema, e toda inteligência suprema, que criou tudo isso no universo, que sustenta e que trabalha, como diz, né, Jesus, meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Então, se nessa inteligência suprema há uma permanência constante, porque todo o nosso sofrimento teria a ver com o que teria a ver esses nossos sofrimentos. E daí nós aprendemos também com a doutrina espírita que Deus, ele criou tudo, mas não podia criar pura e simplesmente pelo desejo do seu pensamento. Tinha que organizar isso tudo. É como nós fazemos assim, em micro tamanhinho, aquilo que Deus faz no macro, né? No máximo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai criar alguma coisa, nós precisamos ter primeiro o pensamento e depois transformar no pensamento aquilo que está no nosso pensamento, transformar materialmente, através das nossas mãos, através de um planejamento, né? De alguma forma. E aí nós começamos pura e simplesmente fazer, mas a gente idealiza no nosso pensamento e vamos fazendo, até que a gente obtenha a obra final. Nossas atitudes, elas também funcionam assim. Primeiro, a ideia está na nossa mente, que é do nosso espírito, não é da nossa cabeça física, é do nosso espírito. Então, tudo aquilo que nos cerca, tudo que fazemos, tem uma ideia inicial no pensamento, que seria a causa inicial daquilo que nós fazemos.
Então nós vamos ver que existe uma lei. E daí Deus, também estabeleceu para todo o funcionamento cósmico as suas leis. E aí a lei da evolução começa assim, só pela atitude da criação, a lei do amor, a lei da bondade, da fraternidade, de todas as virtudes. Mas a lei básica de funcionamento cósmico reside na evolução, primeiro ponto. Segundo, daí nós temos outras tantas leis. A lei do progresso, que nós todos estamos sujeitos, e a lei de causa e efeito, que é a única que vai nos explicar essas diferenças. E aí, os espíritos vão nos mostrando que, devido a todo o contexto que nós vamos criando, desenvolvendo ao longo da vida, é que nós vamos estabelecendo ação e reação. Nós vamos agindo e nós vamos ter um resultado. E é isso que desencadeia todos os nossos sofrimentos. Então, considerando a Terra como um planeta de expiação e provas, é natural que haja ainda tantas dificuldades entre nós. A dor, o sofrimento, as desigualdades, os desmandos, a corrupção, o desrespeito, que é o que a gente vem vivenciando hoje. Nós sabemos que tudo isso é fruto da semeadura que nós fazemos ao longo das nossas jornadas de vida, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, mais uma coisa é certa: todos nós estamos fadados a alcançar a felicidade. Na Terra não existe um determinismo, tudo tem que ser assim, exatamente quadradinho. Não. Tudo vai caminhando, vai evoluindo e vai afetando. Nós vamos afetando uns os outros e vamos ampliando nossa inteligência, nosso crescimento, nossa compreensão das coisas. Mas existe um elemento que é determinado pelo Pai, que é a felicidade. Todos nós estamos destinados a encontrar a felicidade. E é por isso que lá anteriormente se falou, os espíritos chamam a atenção de que é importante nós acreditarmos que existe um futuro e que nesse futuro nós estaremos melhores e que o sofrimento passa, como dizia o Chico, Então, o sofrimento, aí é importante a gente entender que o sofrimento, ele é o lapidário que nos levará à cura das nossas enfermidades morais, em decorrência do quê? Da lei do progresso. Então, as leis divinas, elas se conversam, elas interagem para facilitar o nosso progresso. Nós precisamos desenvolver a inteligência. E para isso temos que ter experiências. Nós já vamos ver daqui a pouquinho também. Então é pelas experiências que nós vamos aumentando o nosso conhecimento, vai aumentando os arquivos na nossa memória, que é do espírito, para que possamos de fato nos tornar cada vez mais sabedores. Primeiro nós somos sabedores, depois vamos nos tornar sábios, E nós estamos aí sujeitos, então, a uma outra lei, que é a lei do progresso, que é a que vai nos levar a esse processo de caminhar em direção à felicidade. E é por isso que Jesus vem lutando por nós há muito tempo, há muito tempo. Desde a formação do planeta Terra, nós sabemos, acho que todos aqui já devem ter ouvido em palestras anteriores, que Deus solicitou a colaboração de Jesus e ele prontamente aceitou a tarefa de providenciar para que o planeta Terra, que era um planeta que estava ainda não tinha nem sido eclodido no primeiro momento, ele estava ainda no planejamento do Pai, que compartilhou com Jesus e os demais espíritos crísticos a proposta desse planeta. Mas quem realmente moldou, quem interferiu para que ocorresse o progresso do planeta, do ponto de vista físico, até chegar a um estágio em que o homem pudesse habitar
que foi Jesus, bem como depois ele continuou, né? Então nós tivemos os primeiros homens, que é chamado dos homens primitivos da terra. Depois vieram outros irmãos nossos de outras galáxias que estavam muito comprometidos moralmente, que já tinham um conhecimento enorme de tecnologia, exatamente como nós estamos vivendo hoje. Uma tecnologia avançada, uma comunicação extraordinária, mas esses espíritos não tinham evoluído moralmente, não tinham aprendido a amar, não tinham aprendido a ser fraternos, e eles iam estar à disposição do Pai para que eles também pudessem progredir. E aí Jesus sabiamente nos manda para a Terra esses espíritos que todo mundo também já ouviu falar na doutrina, sobre os exilados de capela, que vêm à Terra colaborar com a obra de Jesus, né, para ajudar aqueles espíritos que eram os homens primitivos a fazer a sua caminhada também para o progresso. E foi muito importante. E nós temos a prova disso por tudo que a gente já tem recebido da ciência terrena a respeito dos povos antigos, né? A respeito dos egípcios. Por que a população, os egípcios desapareceram da terra e outros continuaram? Justamente porque são espíritos que progrediram, eles retomaram a caminhada evolutiva deles, evoluindo moralmente. Mas eles deixaram suas marcas da sua contribuição, por isso a gente encontra, né, na história aquelas pirâmides que é inexplicável naquele tempo, tamanha construção, tamanhas propostas tecnológicas naquela época, né? E no entanto isto é a prova de que existe um progresso, de que existe uma evolução e sobretudo que no universo existe uma relação de cooperação interplanetária, sob o comando, é lógico, de espíritos muito evoluídos. E nós tivemos o privilégio de ter Jesus para nos auxiliar. Então, Jesus, ele está sempre muito atento com o nosso progresso. E ele tem aquele olhar lá de cima, né? Ele conhece cada um de nós e sabe das nossas dificuldades. Para nós, dá a impressão que nossos passos evolutivos, eles são muito lentos. Mais lentos do que a tartaruga, do que a lesma. Quase que imperceptível o nosso caminhar. Mas Jesus sabe que nós estamos caminhando. E daí, para a nossa esperança, é interessante que nós procuremos conhecer a história. E é por isso que é interessante nós conhecermos todas as áreas que a ciência nos oferece de conhecimento, porque a história, a antropologia, a arqueologia, elas trazem, elas resgatam esses registros que muitas vezes estão soterrados, né? E elas nos trazem, então, a oportunidade de mostrar para nós que existe um progresso, sim. Bom, mas voltando no nosso tema, bem e mal sofrer, né? O que será que nós sofremos? Então, vamos pensar no nosso sofrimento, na nossa individualidade, no nosso nível pessoal. Então, qual é o sentido? O sofrimento que nós vamos falar agora é no sentido pessoal, que é a nossa dor de cada dia. Porque é isso que nos incomoda. Nós estamos preocupados com a guerra lá no Oriente, nós estamos preocupados com a Rússia. Será que a gente acorda de manhã ansiosos, preocupados com aquela história? Será que nós nos preocupamos com a história da África, com aqueles conflitos tenebrosos que têm ocorrido na África, com a fome, com a miséria? Sabe quando a gente fica atento com isso? Quando de repente a mídia faz alarde das revoluções, das guerras, dos ataques, né? Quando a coisa ocupa espaço na mídia. Ou quando, eu falo em particular, como eu já tive experiência na Fraternidade Sem Fronteiras, a gente acaba tendo acesso, né, às experiências de outros amigos que vão para a África
e nos mostra cada vez mais situações calamitosas daquele povo, né? Mas nós acabamos nos preocupando com a nossa realidade, porque é o nosso mundinho. Nós temos o mundão, nós temos o cosmos, depois nós temos o nosso planeta, e nós temos que é o nosso mundo, e nós temos o mundo particular nosso. E aí, como nós dissemos inicialmente, a felicidade é o nosso destino. Mas por que para alcançar a felicidade nós precisamos sofrer? Se ela é o nosso destino? É a pergunta que a gente faz e que realmente nós ouvimos das outras doutrinas de uma maneira muito diferente. E aí o que o Evangelho, o Espiritismo vai nos mostrar? Por que será que é preciso sofrer, né? As outras doutrinas, até mesmo quando falam das bem-aventuranças, e olha só, vamos ver aqui as principais bem-aventuranças relacionadas com o tema de hoje. Então, Jesus diz assim, lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, nós vamos encontrar essa frase. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Jesus não promete que nós seríamos bem-aventurados? E ainda Lucas nos traz essa informação também no seu capítulo 6, versículos 20 e 21. Repetindo quase que da mesma forma, né? Nós sabemos que os 4 evangelistas que mais falaram realmente sobre Jesus foi João, Marcos, Mateus e João, Marcos, Mateus e Lucas, né? Aqui abrindo parênteses, Lucas não viveu com Jesus. Quem viveu com Jesus foi João, Mateus, né? Marcos também não viveu. E eles também fizeram essa tarefa, né, de trazer e registrar as experiências de Jesus. E aí Lucas, que eu diria que é o maior biógrafo de Jesus, diz assim: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. E bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Quando a gente ouve as explicações de outras doutrinas, nós ouvimos dizer que existe um determinismo de Deus e que para que nós possamos alcançar o reino de Deus, é preciso que soframos, não é? E é por isso que quando nós estamos em outros caminhos religiosos, eu digo aqui porque acho que a grande maioria não nasceu em berço espírita, né? Nós nascemos em outras religiões e nós aprendemos então que Deus quis assim. Mas como que um pai amoroso, como a gente já viu lá no comecinho, que é perfeito, vai desejar que seus filhos sofram? Não é? Por que ele haveria de dizer isso? Então, quando é lido essas bem-aventuranças do Evangelho por outras doutrinas, a proposta é sempre assim. É porque o pai quer que o filho alcance seu reino e para isso é necessário sofrer. E é por isso que ele enviou seu filho Jesus, que padeceu na cruz para nos salvar. Olha que absurdo, eu acho que esse pai é muito sádico se ele agir dessa maneira. Então a gente precisa tomar muito cuidado de não passar uma ideia tão errada desse jeito. Um pai que na verdade é um pai que castiga, um pai que pune. Não é bem isso. Se Deus é pai de amor e bondade, ele não é um pai que pune. Então, quando Jesus fala dessas bem-aventuranças, ele não está dizendo que nós temos que sofrer. Ele está trazendo para nós o bálsamo, ele está pronunciando um cântico de esperança para aqueles que de fato passam por experiências de sofrimento. Então, quando nós entendemos essas passagens,
nós vamos entender que Jesus está falando de algo que já aconteceu entre aquele povo, que vem acontecendo na humanidade ao longo do seu processo evolutivo e que acontecerá no futuro, mas que nós não estamos sozinhos, né? Então, essas bem-aventuranças, de acordo com o que foi citado, nós vamos entender que nós não precisamos sofrer. Por quê? Porque depende da nossa escolha. Então, quando a gente lembra lá atrás daquela lei de causa e efeito, nós vamos entender que nós não precisamos sofrer. Mas nós temos razões para sofrer e já nós vamos enxergar essas razões. E daí a gente acaba entendendo porque Jesus disse exatamente todas essas bem-aventuranças aqui. Então ele fala, bem-aventurados aqueles os que choram porque serão consolados. Ele traz para nós uma luz de esperança, que o sofrimento não vai continuar, que ele vai se romper. E é por isso que ele fala do consolo. Porque, gente, se a gente parar para pensar assim, uma criança que chora, que sente uma dor, que cai, qualquer coisa de dor que uma criança enfrente, quando essa criança chora, imediatamente seus pais acolhem, principalmente a mãe, né? Ela vai e acolhe. Quando essa criança é acolhida, ela está chorando ainda, mas aos poucos ela vai soluçando e para. Por quê? Ela foi consolada, ela foi confortada. Ele fala, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por quê? Porque Jesus está falando de um progresso que todo homem vai alcançando, porque à medida que ele vai evoluindo, as suas leis também vão se aproximando das leis divinas, da justiça divina. E aí, aqueles que têm fome e sede de justiça vão aliviar essa fome e sede. Por quê? Porque a justiça vai naturalmente acontecendo com as mudanças sociais. E aí começa a haver um movimento no mundo de maior fraternidade. Hoje nós enxergamos aquele volume de sofrimentos, por quê? Porque nós estamos olhando para a janelinha dos nossos olhos. Nós precisamos ampliar as nossas visões, né? E procurar as boas notícias, porque se a mídia se encarrega de divulgar com tanta força as más notícias, nós precisamos buscar as boas notícias, porque ela também tem, só que tem menos peso, menos valor, né? Tem um grande peso que é ruim, aquilo que chama a atenção. Parece que a gente tem uma necessidade interna de ver as coisas ruins primeiro, né? Então ele também fala que os que sofrem perseguição pela justiça e são pobres obterão o reino de Deus. Os que choram serão felizes porque rirão. Sim, é isso que ele nos promete. Mas é simples, do jeito que a gente espera. Nós esperamos que as coisas aconteçam do jeitinho que a gente enxerga, com o óculos que nós estamos usando. Se nós mudarmos esse óculos e usarmos um binóculo, usarmos uma luneta, as coisas vão ter um outro tamanho, né? Então, como será que isso vai acontecer? Então, ele diz assim, todos serão amparados, eu vou passar rapidinho para não ter que ficar. Então, ele fala assim, que todos serão amparados com essas bem-aventuranças prometidas por Jesus, mas não do modo que cada um deseja. Há muitas razões para o sofrimento. E daí, lá no Evangelho, no item 4, no mesmo capítulo, falando dos bem-aventurados dos aflitos, ele nos apresenta duas grandes causas para o que ele chama de vicissitudes, e que nós vamos chamar aqui de sofrimentos. São as causas da vida presente e as causas da vida passada, que só cada uma vale várias palestras, tamanho é o volume de informações. Mas que na doutrina nós aprendemos que todos nós fazemos um caminho evolutivo. Nós não falamos que o homem veio primitivo, daí Jesus mandou, né, esses espíritos sofredores que ainda moralmente não estavam bem evoluídos para a Terra
que trouxeram a contribuição e foi facilitando a vida do homem na terra, né? Depois, mais tarde, vieram vários mensageiros, né, que outras pessoas já devem ter dito aqui, sobre o socorro que Jesus envia para a terra de tempos em tempos, que são os seus mensageiros. E daí, até o dia que ele próprio decidiu vir, né, se fazer presente, não mais para falar para grupos isolados, mas falar para a humanidade toda. Quando Jesus vem, diferente de Buda, diferente de Confúcio, do próprio Sócrates, tão conhecido na filosofia, né? Jesus, ele veio para falar para a humanidade toda. Tanto é que seus ensinamentos permanecem até hoje. Nós estamos há mais de 2000 anos da vinda de Jesus e nós estamos falando dele, estamos falando do seu evangelho, ele permanece. Então, essa longa caminhada, então Jesus veio e trouxe seus ensinamentos, mas o povo ainda não estava amadurecido o suficiente, por isso que ele conversou por meio de palavras, citando a cultura daquele povo da época, né? Ele não falava como nós estamos falando, dessa esperança, desses desejos nossos, da maneira como nós temos. Ele falava do jeito que o povo vivia. Então falava para os pastores, falava das ovelhas, falava do campo, né? Falava do peixe, porque ele esteve lá naquela região, né, onde se pescava muito. Então ele falou para aquele povo, mas a moral dos seus ensinos permaneceu. E é isso que é importante. E é isso que nós vamos tomar muito cuidado, sem críticas a qualquer outra interpretação religiosa, porque as religiões, elas são instituídas pelo homem na terra no esforço de entender a moral de Jesus. Quando eu digo as religiões, estou falando das religiões cristãs, que tentam trazer a interpretação dos ensinos de Jesus para o homem na terra. Instituições religiosas, e elas são importantes, porque se elas não existissem, o homem nem sequer ia se preocupar com a sua evolução moral. Então todas têm seu papel importante. Agora, cada uma tem um foco diferente. A única dificuldade é a interpretação ao pé da letra, como a gente usa no popular. Interpretar a palavra como ela ali está, né, na Bíblia. No Espiritismo, a gente não estuda a Bíblia, a gente estuda a moral dos ensinos. E a moral dos ensinos de quem? De Jesus. Porque ele foi o último mensageiro que veio à Terra e falou para a humanidade toda. Então, nós temos que tirar o seu aprendizado. Não que os outros conhecimentos do Velho Testamento não sejam importantes. Só que Jesus veio reafirmar muitos ensinamentos e corrigir outros. Até que nós temos a vida do Espiritismo, que vem reforçar, por isso a gente fala que é o cristianismo redivivo, ele vem reforçar os ensinos que Jesus nos deixou. E ele vem fazer esse reforço não para mudar o conteúdo, pelo contrário, quando a gente fala em reforçar, é reafirmar. Por isso que nós chamamos de cristianismo redivivo. E não é o cristianismo que percorreu esse tempo até a vinda de Kardec, da maneira como ele foi trabalhado na Terra, porque houve muito desvios, muito desmandos, né? A Igreja Católica tentando tomar posse do poder, misturando o poder político com religião. Depois, mais tarde, veio os protestantes, porque foi um movimento para combater, de fato, todo aquele movimento errado que estava acontecendo com a fé, né? Uma fé voltada para a política, não uma fé voltada para realmente os ensinos de Jesus. E mesmo mais perto, quando Kardec, na época de Kardec, houve então uma grande revolução que foi assim, romper de vez com os ensinos religiosos. Por quê? Porque os ensinos religiosos estavam desviados da moral de Jesus. Só que assim,
houve o oposto. Então, presta, a forma como está se falando dos ensinos de Jesus é ruim, está errado tudo isso. A fé é muito fraca, então vamos investir na ciência. E daí, foi aquele volume, aquele progresso rápido científico na Terra, e que implantou daí o materialismo. Só que esse materialismo não responde ao sofrimento do homem, não responde às nossas lutas do dia a dia. Daí, então, nós vamos encontrar na doutrina espírita as explicações dos nossos sofrimentos nas vidas passadas. Por quê? Porque com a doutrina espírita nós vamos aprender que a vida é uma evolução e é um progresso constante. Que para que possamos fazer essa caminhada evolutiva, nós nunca retrocedemos, nós sempre vamos caminhando para frente, aquela escada para o infinito. Que é necessário que tenhamos a reencarnação, que aconteça a reencarnação. Por isso que aqui nós falamos em vida presente e passada, porque muitas das nossas dificuldades, e a grande maioria delas, estão relacionadas com a nossa vida agora, com o que nós estamos fazendo agora. Muitas vezes pela ignorância, muitas vezes porque somos espíritos muito rudes ainda, levados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, principalmente pelo nosso orgulho e egoísmo. Aí a gente sofre as consequências, porque a gente vai colher o que planta. Mas tem muito mais, porque a doutrina espírita ela é consoladora, porque ela vai nos mostrar que aquilo que não dá para nós entendermos o motivo agora, tem motivo sim, que são as vidas passadas. E que reencarnar é a oportunidade de nós aprendermos a amar aqueles que nós não amamos no passado, ajudar aqueles que nós prejudicamos no passado. Como eu disse, nós não vamos falar dessas questões em si, em detalhes, mas nós estamos falando do sofrimento. Então, em ambas as situações, o sofrimento, tanto na vida presente quanto na passada, tem muito a ver com isso daqui, colhereis o que plantais, Então, a vida, ela é um fenômeno natural de colheita e plantação, E lembrando daquela parábola que Jesus fala, que o semeador saiu a semear e as sementes caíram em diferentes solos. Toda semente que cai no solo enrijecido, no solo pedregoso, elas até podem brotar, mas elas não vão crescer. E por isso nós precisamos reencarnar. Cada reencarnação nossa é aquele arado que nós vamos fazendo no nosso coração. O agrônomo sabe disso, Se você não arar a terra, você não vai conseguir plantar. Ninguém joga semente numa terra que não foi cuidada. Então, nossos corações são terrenos que precisam ser cuidados. E onde então está a justiça divina, se há sofrimento, mas reencarnações. Daí as reencarnações vão mostrando para nós os nossos erros do passado. E é por isso que, além de todo o conteúdo dos 5 volumes básicos que Kardec nos deixou lá por volta de 1850 em diante, até quando ele desencarnou em 1869, nós vamos ter ali todo o conteúdo básico da doutrina. Mas depois, particularmente com a vida do Chico Xavier, e ainda hoje com as obras de Divaldo Pereira Franco, que são os 2 maiores baluartes no Brasil, e cujas obras vão para o exterior, porque no exterior o Espiritismo não é assim. Nós somos privilegiados, por isso que Jesus disse que ele ia plantar a árvore do Evangelho na nossa pátria. Porque nós somos um povo de muita flexibilidade, maleabilidade, heterogêneo. Nós não temos essa coisa de raça, nós não temos essa coisa da vaidade pela nossa nação. E isso é muito bom, porque isso nos torna sensíveis, e é por isso que a árvore do Espiritismo brotou aqui. Vai chegar um dia que nós não teremos mais, que o Espiritismo não será a religião das religiões, mas será o conhecimento que todas as religiões utilizarão
porque não há pretensão que a doutrina espírita seja uma religião da humanidade, mas que os seus conhecimentos permeiem todas as religiões, né? Então, por que será que nós precisamos passar pela experiência das reencarnações e sofrer? Onde é que está a misericórdia de Deus? Nós iremos ver quantas encarnações forem necessárias para o nosso progresso, para a nossa evolução. E aí, o que nós vamos aprender? Vou andar rapidinho aqui por cada hora. Que existem 4 situações específicas para a reencarnação. Nós reencarnamos para aprender. Então, às vezes, a criança, quando é pequenina, ela não vai à escola, mesmo não querendo. O espírito, para progredir, inicialmente, ninguém pergunta para ele se ele quer reencarnar. Ele vai reencarnando. Até ele chegar ao estágio que ele já pode fazer escolha, que nem as nossas jovenzinhos que chegam na escola. Eles começam criança, vão na escola onde os pais podem e acham que podem deixá-los para aprender. Eles vão aprender, e vão aprender, e vão aprender, até chegar o momento que eles vão fazer escolha, quando eles vão para a universidade, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Nessa caminhada do aprendizado, o espírito comete muitos erros nas encarnações. E aí, Deus é misericordioso porque Ele concede a cada um de nós a oportunidade de retomar a nossa jornada. E ao retomar a nossa jornada, nós podemos fazer as correções. Então, se cometemos erros lá no passado, nós vamos poder voltar a viver a mesma experiência. Às vezes, com papéis diferentes. É que nem a criança, ela vai para a escola, lá não está indo bem, ela precisa repetir aquele ciclo. Mas ela não vai ter o mesmo professor, ela não vai ter os mesmos amigos, a forma dela aprender de novo vai ser diferente. E ela então vai aprendendo, devagarinho ela vai. Mas aquele que não aprende vai ficar repetindo a experiência. E aí nessas repetições encarnatórias, nós chamamos de expiações, porque dependendo do que nós plantarmos, se nós plantarmos espinhos, o espinho da agressão, o espinho do desrespeito, o espinho do abandono, né? Se a gente plantar lá um cacto bem espinhudo do abandono de um filho, nós reencontraremos esse filho no futuro, novamente na condição ou de um filho, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão. Nós o encontraremos de novo na mesma experiência, numa nova experiência encarnatória, mas vivendo, convivendo com aquele mesmo espírito, porque nós precisamos. E é porque nós precisamos? Não, porque nós queremos. Isso é um ponto importante. Já vamos falar desse período. E uma outra questão que muitas vezes a gente vem, é porque a gente já aprendeu, nós precisamos ter certeza que aprendeu. A gente só vai ter certeza que aprendeu se repetir uma experiência. Quantas vezes a gente repete a experiência e a gente se vê fazendo o mesmo erro de novo? A gente vai perceber que, de fato, não plantou. Essa semente nasceu, cresceu, mas não ainda está bastante fortalecida. Ela está lá mais ou menos 30%, 60% forte, mas não 100% que é aquilo que nós buscamos quando nós voltamos para a reencarnação. Então, existem as experiências que são provações mesmo, ou a oportunidade de contribuir com a obra divina, que são os espíritos missionários, né? E nós temos grandes missionários, como foi Chico, como foi Buda, como foi o próprio Mahatma Gandhi, quer dizer, nós tivemos grandes missionários, que ainda não eram perfeitos, mas estavam caminhando, né? Já fazendo grande contribuição, porque já haviam alcançado a evolução moral suficiente para poder trazer contribuição para o progresso da humanidade. E aí, o que nós vamos encontrar? As aflições estão presentes em maior ou menor grau, conforme a necessidade de cada um. Então, quando a gente para e fala assim, meu Deus, como a minha vida está difícil. Eu não sei se vocês experimentaram isso, mas eu vejo que a minha vida foi assim e vejo isso acontecendo com as minhas filhas, né?
Porque assim, tem um determinado período da nossa caminhada, você pode estar caminhando tranquilo até uns 20, 25 anos. De repente, a vida fica tão complicada que nós vamos até os 40 anos, é um problema atrás do outro. Eu não sei se isso é genérico, mas eu falo que por mim, em particular, comigo, com a minha família, eu noto isso. Então, como eu tenho criança em casa, tenho as filhas que já são adultas e eu que sou idosa, a diferença de vivência das experiências é muito diferente. Hoje eu percebo assim, eu me pergunto, sou eu que não reajo mais? Sou eu que estou sendo mais paciente, já conquistei virtudes? Ou é um período que nós já estamos mais em condições energéticas e espirituais para enfrentar os problemas? Parece que as coisas são dificílimas e as nossas aflições são ainda maiores. Porém, vai chegar o momento que nós vamos alcançar esse processo com mais tranquilidade e nós vamos poder respirar. Eu vou ter um esqueminha, como é que nós percebemos aí o sofrimento, né? E aí tive a curiosidade de buscar lá nos dicionários quais são os sinônimos que são usados para o sofrimento. Olha o volume de sinônimos que as pessoas utilizam para explicar o sofrimento. Só que eu vou pular, vou só falar brevemente que nós temos basicamente 3 grupos de sinônimos, mas 2 maneiras de enxergar o sofrimento. O primeiro grupo, que é quando a gente sente que está padecendo, penando, a gente carrega aquela cruz, aquele fardo nas costas, ficamos aflitos, nos atormentamos. E é interessante porque a gente sente isso, mas é quando a gente começa o processo do sofrimento, da experiência sofrida. Quando a gente vai se assentando, então vou pegar um exemplo, a gente tem um diagnóstico de uma doença grave. No começo a gente empata, nós engamos, a gente tem uma série de dificuldades. Tem esse período de dificuldade que a gente chora, esperneia, tem gente que fica estagnada nesse período. Tem gente que diante de uma situação de risco, de perda, de risco, própria vida, diante da doença, ou qualquer contexto assim, elas não evoluem, mas o que se espera é que haja uma evolução. Então, o primeiro impacto, nós vivemos um sentido do sofrimento muito negativo, muito pesado. É quando a gente tem o sentido negativo, você botar para baixo, para mostrar que nós reagimos com comportamentos do mal sofrer, porque o sofrimento ele tem um sentido muito pesado, muito negativo para nós. É o fardo. Mas depois a gente entra num outro patamar, então seria assim, está tudo muito difícil, então está cada vez mais pesado o fardo. Mas daí a gente vai se adaptando à experiência do sofrimento. É quando a gente aguenta, tolera, cura, resiste, enfrenta. Então a gente já começa a ter um olhar mais positivo e a gente sabe esperar, né? Voltando à frase do Chico, tudo passa. Então a gente vai saber esperar que vai passar. A gente acaba tendo um olhar também positivo. A gente começa a reagir com comportamentos, mas aprendendo a bem sofrer. Então a gente tem tolerância. Então, a tolerância é um bom sinal para a gente saber se estamos sabendo sofrer bem ou não. E sobrelevar, passar, experimentar, sentir, conhecer, vivenciar, que é quando a gente tem esperança e age com inteligência diante do sofrimento. Então, a gente começa também a ter um olhar mais positivo, também é o bem sofrer, né? Então, os sinais do mal sofrer, vamos andar rapidinho, né? Quando a gente tem aflições, sentimento persistente de dor, ânsia, agonia, angústia, sentimentos desagradáveis, pois eu posso deixar para vocês essa apresentação, tá? E o mais grave é a inaceitação daquilo que se vive. Então, pior de todos os sinais é quando a gente está rebelde. A palavra rebeldia. Dificuldade de aceitação é o sinônimo do mal sofrer.
Evangelho sobre o fardo. Lá os Espíritos também nos dizem que o desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações desde que nos falta coragem. Mas é Deus que recusa? Não é Deus. É que quando nós estamos desanimados, onde nós vamos ter disposição física e emocional para enfrentar o sofrimento? É quando a gente envereda justamente na depressão, no desespero, né? Quando a gente realmente não reage com otimismo, confiança diante do sofrimento. Aí ele fala que a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta, é preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Isso é palavra do Espírito. Porque a nossa força ela vai ser proporcional. Quer dizer, à medida que nós tivermos coragem e força, nós teremos a recompensa do alívio, do bem-estar, da alegria de ver que nós já estamos mais fortes, né? Mas é necessário que tenhamos resignação e coragem. Então, a melhor maneira de nós manifestarmos a fé viva é nós realmente buscar esse bem sofrer, como nós falamos há pouco. E aqui vão alguns exemplos de como nós bem podemos sofrer, né? Ter coragem e bom ânimo, saber suportar, resistir sem reclamar, perseverar, compreender, saber esperar e ter paciência e resignação. Essa é a maior recomendação, não é só nesse capítulo, vários capítulos do Evangelho nós vamos encontrando isso. Mas como é que a gente vai fazer isso? Procurando se tranquilizar, respirando fundo, num atrito, num simples atrito no trânsito. Nós não soubermos nos tranquilizar, nós podemos correr o risco de vida, porque a gente não sabe se o outro está armado ou não. Mas se a gente respira, se tranquiliza, não responde, o outro vai embora e nós vamos para casa vivos e bem, não é? Então, diante de todo e qualquer sofrimento, nós precisamos procurar tranquilidade, porque a tranquilidade vai nos dando o alimento para a nossa fé. Ter domínio dos próprios impulsos, então não é tão simples, mas aquele que se conhece e sabe que é impulsivo, precisa administrar seus impulsos e ter submissão à vontade de Deus. Essa vontade de Deus viva no Evangelho, eu vou lembrar mais uma vez, o Evangelho pautado nos ensinos de Jesus. Dentro do Evangelho há muito, tanto Kardec, que viveu na época que ele viveu, e que Kardec foi de origem católica, era comum esse uso do termo vontade de Deus, né? Nos textos evangélicos nós precisamos entender isso, que Deus não tem vontade que seus filhos sofram. Submeter-se à vontade de Deus é submeter-se à lei natural da vida, aquilo que falamos há pouco. Se a gente planta, vai acontecer a colheita, mas não que Deus queira que seja assim. A vontade dele é que suas leis funcionem em equilíbrio. Buscar na oração a sustentação e o amparo, porque nutre a fé viva. Buscar continuamente esforços. Outra coisa que a gente fala muito em resignação, né, paciência, a gente sempre pensa que a gente tem que esperar acontecer. Não, nós temos que ser proativos, buscar as soluções. Se nós buscarmos soluções, a gente não vai encontrá-las. Por isso que Deus dispõe para nós todos os recursos na terra, né? Que recursos são esses? O recurso da medicina, o recurso da justiça, todos os recursos que a sociedade nos oferece, quando bem conduzidos, são instrumentos que nós temos à nossa disposição para superarmos as nossas dificuldades. Então, o bem sofrer, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem disso que todos nós sofremos. Quer ocupemos, né, tronos que quer jazam sobre, quer seja aqueles que ocupam um grande trono ou aquele que está na pobreza, na pátria, né? Mas
poucos sabem sofrer. É isso que os Espíritos nos chamam a atenção. Então ele fala que poucos compreendem que somente as provas bem suportadas poderão conduzi-los ao reino de Deus. Então, é o que tínhamos a suportar as vicissitudes, né? E para finalizar, eu trouxe essa palavra sobre infelicidade, porque é o seguinte: nós nos sentimos infelizes diante do sofrimento, mas a gente precisa refletir que infelicidade não é sinônimo de sofrimento, né? Ela é um acontecimento que tem consequências funestas. Então, as consequências da infelicidade realmente geram sofrimento, gera calamidade, catástrofes e tudo mais. Porém, olha só que interessante. A infelicidade leva ao sofrimento, mas toda a infelicidade tem um sentido de sofrimento, mas nem todo sofrimento significa infelicidade. Nós que somos os fãs do Jorge Larrat, lembramos disso, né? Por quê? Porque existem experiências que nos proporcionam sofrimento, sim, no momento é muito difícil. Mas nós sabemos que não é para sermos infelizes com aquele sofrimento. Ele costuma dar o exemplo do parto, né? A mãe passa horas e horas em sofrimento para dar à luz, mas quando ela tem o filho nos braços, tudo se apaga, a dor do sofrimento se apaga, e a alegria de ter um filho no braço é muito grande. E a mesma coisa acontece quando nós perdemos nossos entes queridos, quando a gente está em luto. O luto é um período de muito sofrimento, mas a esperança de encontrar esses entes queridos no dia de amanhã nos dá a sustentação, nos dá a paciência. E aí, quando nós nos reencontramos, e muitas pessoas têm a felicidade de reencontrá-los por meio de cartas consoladoras. Outras pessoas vão aguardar o retorno à paz espiritual. Mas a alegria ao desencarnar e encontrar na espiritualidade aqueles a quem eles amaram, ou aqueles que nos amaram, que vão nos receber, compensa todo o sofrimento e apaga esse sentido negativo que o sofrimento tem. E aí tudo que era mal sofrer deixa de ter sentido de sofrimento. Então, se a felicidade leva ao sofrimento, o sofrimento levará à felicidade, porque realmente é o que propõe a doutrina espírita, né? Que aprendamos a sofrer para perdermos fardo nos ombros, e que possamos realmente encontrar a felicidade lá na frente, tão esperada que é a verdadeira. Por enquanto, vamos buscando viver de pouquinho em pouquinho as gotinhas de felicidade que a vida nos oferece. Muito obrigada.